Sul. À vontade, Fátima. Vamos dar início? Sim, boa tarde, professor Carlos Eduardo, boa tarde aos colegas secretários que participam então desta videoconferência, um canal importante, né, que nós já debatemos desde a semana passada, como nesse está sendo essa pandemia e o que ela está repercutindo nas nossas redes de ensino. Então, na semana passada, quem sabe tínhamos a esperança de hoje já estarmos pensando de como retornar às escolas semana que vem e vimos que, né, diante dos dados, enfim, isso não foi possível e se estende, então, para até 30 de abril a suspensão das aulas através de um decreto estadual, do qual participamos na reunião ontem pela manhã, e até é importante colocar, acredito que depois também a Nirlene, em nome da Undime, vai enfatizar, que nós participamos ontem da reunião junto com a SEDUC e tivemos veiculada aí uma notícia que não condisse com aquilo que a gente conversou ontem lá, que foi a ideia de unificar, né, essa suspensão das aulas, tendo em vista o decreto estadual que se sobrepõe nesse momento aos decretos municipais anteriormente feitos por cada território. Então, Fátima, está até lá Fátima, tenhamos os problemas resolvidos para retornar às aulas, o que não podemos hoje garantir, sim. teu som está um pouquinho comprometido. Se você quiser fechar sua câmera, vai melhorar a qualidade do som. Ali embaixo, se você clicar somente em cima da câmera, acho que a gente vai ter um ganho um pouco com o teu som. Por gentileza, continue. Desculpa lhe interromper, Fátima. Olá. Aí melhorou Não bastante tem teu problema. som. Melhorou? Melhorou Melhorou. Tá. bastante. Ah, ok. Hoje de manhã também já tive esse problema numa videoconferência, porque aqui em casa todos estamos em home office, então É normal. sobrecarrega. Então, acredito que é isso, né? É um momento assim de bastante calma, como a gente já conversou na videoconferência anterior e temos trocado ideia diariamente com o professor Carlos Eduardo, que nos traz esse olhar também de distanciamento, né? Porque às vezes a gente, dentro da realidade, naquela ansiedade de resolvermos logo as questões, deixamos passar algumas outras reflexões que temos que fazer antes de tomar a decisão, principalmente no que diz respeito à recuperação das aulas. Sabemos da ansiedade, né, dos secretários de educação, às vezes muitas da ansiedade dos prefeitos de como garantir isso lá no retorno depois. Temos o exemplo do Estado, que já desde o início trabalha a partir do parecer do Conselho Estadual de Educação, com as atividades domiciliares, com o que eles chamam de metodologia de aulas programadas, e não nos cabe aqui um julgamento se é certo, se é errado, se vai vencer o processo educacional ou não, até porque não é a rede que nos cabe, né? Nós temos a autonomia de definir melhor e definir de fato aquilo que condiz com aquilo que nós acreditamos enquanto uma educação de qualidade, uma educação com equidade e uma educação amparada na legalidade, que é o que muito bem o Sanches colocou já lá na nossa primeira videoconferência, todos os atos que nós fizermos, ele ter esse respaldo legal para que a gente não se incomode ali na frente. Então, acho que hoje esses temas eles vão estar presentes, né, Sanches, nessa nossa videoconferência de hoje à tarde, que nada mais é do que as angústias que estão acompanhando os secretários aí desde o início dessa pandemia. Então, nesse sentido, a gente pretende estar ao lado, estar construindo uma decisão coletiva para que depois todos no retorno possam conversar com as suas comunidades escolares e explicar o que levou a rede municipal a optar por esta forma de recuperação e de cumprimento do ano letivo de 2020. Então, uma Que boa legal. conferência a todos nós. Que legal. Fátima, eu não tinha entendido. A Nilene participa agora. A Nilene é Eu depois. acho que a Mirlene dá um boa tarde agora, acolhe a todos e também conversa um pouco sobre esse processo que está sendo a nossa construção, né, conjunta entre FAMURS, Undime e UNCME. E há pouquinho aí apareceu, acho que já tem uma matéria também da Gaúcha Zero Hora com
a nossa visão sobre a questão da recuperação das aulas, um contraponto à matéria que saiu ontem. Eu não consegui abrir aqui, mas eu vi que já entrou o link aí. Isso. Que legal. Nilene está aqui na sala conosco. Por favor, fique à vontade. Estou aqui. Boa tarde, Carlos. Obrigada mais uma vez por estar conosco, nos ajudando nesse momento, né, de dificuldade, de dúvidas que estamos vivendo juntos, né, todo o Rio Grande do Sul, especialmente nós da Undime, secretários de Educação, junto com a FAMURS, dizer a todos que sejam bem-vindos, esperamos que seja produtivo o encontro, e dizer, reforçando, né, a fala da Fátima, nós estamos tentando fazer da melhor forma esse trabalho em conjunto com a FAMURS, em conjunto com a UNCME, com a FAB. A gente pensa que essas entidades que são comprometidas e o dia a dia da educação acontecer no nosso estado, juntos nós temos menos chance de erro, né? Mas a gente sabe que é um momento atípico e que a gente, como você mesmo diz, Carlos, a gente tem usado muito isso, muita calma, muita reflexão, né? Sem fazer nada atropelado. Nós, essa semana, de ontem para cá, vivenciamos uma situação que foi bem delicada, estamos tentando corrigir, então a gente acaba tendo que perder energia e tempo corrigindo coisas, né? E a situação foi uma reunião com a SEDUC, com o secretário de Estado, onde nós alinhamos esses 30 dias de parada, que nós também somos totalmente favoráveis. Vamos parar todas as redes, seja privadas, públicas, municipais, estaduais, enfim, todas paradas até dia 30, mas nós em nenhum momento alinhamos a forma de recuperação, porque entendemos diferente do Estado, não achamos que ele esteja errado nem certo, mas entendemos diferente, entendemos que nossa rede, as redes municipais, elas não estão prontas para o EAD, nós trabalhamos com educação infantil mais prioritariamente, nós trabalhamos com alfabetização, e nós precisamos, sim, priorizar ainda a questão presencial. Então, nós temos, sim, que ir pensando em algumas outras estratégias, mas até esse momento a gente pensa que a educação presencial ainda é possível, dentro desses 45 dias, que não são 45 letivos, são 30 e poucos letivos, né? E que com a flexibilização do calendário também vai facilitar um pouco essa recuperação, mas que nós podemos estar fazendo ela de forma presencial. Então, nós não alinhamos em nenhum momento essa estratégia lá na reunião. E saiu aí no Zero Hora e alguns meios de comunicação que nós haveria alinhado, inclusive, esta parte. Mas já foi corrigida, saiu agora no ZH também a nossa manifestação enquanto FAMURS, Undime e UNCME, né, dizendo o que realmente foi alinhado naquela reunião, né, que foi a parada até dia 30 de abril, que no restante cada rede tem que analisar, né, e nós, enquanto Undime e UNCME, e FAMURS, vamos fazer esse estudo e vamos orientar nossos municípios da melhor forma possível, com calma, com reflexão, com tempo, nada atropelado, pensando na qualidade do resto do ano que temos aí. O ano já está prejudicado, temos consciência disso, mas nós temos que minimizar ao máximo esse prejuízo que as crianças vão ter. Então, ainda entendemos que a questão presencial ela é importante e ela deve ser prioritária ainda, né? Ainda temos como fazer essa recuperação. Mas vamos deixar para você, Carlos, nos orientar em tudo isso. São debates que a gente vem travando, né? E eu passo para ti novamente e agradeço desde já a FAMURS, a nosso presidente Marcelo, que está numa outra vídeo, talvez ele consiga entrar ainda,
E a você, Carlos, que está sempre nos apoiando, e aos colegas que estão aí, todos ansiosos para ouvir você. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigado. Eu estou vendo o José Francisco tomar um chimarrão, a tela dele que está aparecendo aqui para mim, vou te contar, você deu risada, me deu vontade, eu não tenho hábito frequente como vocês têm, mas sempre é legal, né? Não sei porquê, aqui na minha casa não tem chimarrão, e vou te contar que agora, vendo você, José, com esse chimarrão na mão, rapaz, dá uma vontade danada. Não tem lá nem do como Turuçu. aí, ó, viu? Não tem nem Lá como do viabilizar. Lá do Sul, aí, ó. Que legal. Joia, obrigado, Nilene, muito obrigado, Fátima, obrigado a todos vocês por estarem aqui. É um privilégio muito grande poder atender as demandas da Undime, Rio Grande do Sul, da FAMURS. Com muito prazer a gente participa e já falei que vamos participar quantas necessárias forem, né? E aí a gente conversou um pouco, estabelecemos inicialmente uma pauta mínima, retomar e atualizar alguma coisa que a gente já discutiu na nossa primeira avançar em outros temas que eventualmente não tratamos ali naquele momento e deixar aqui para que a gente possa também dialogar, ouvir a UNCME, é muito legal que a gente também tenha a UNCME aqui, importante fazer esse registro, e dizer que para quem está tranquilo nesse momento, senta na cadeira, encosta, Maristela encosta, para você não cair dessa cadeira aí. Mas o 30 de abril é uma data otimista, tá? Comecem a se preparar para algo mais longe. Eu não sou da área, não tenho nada a ver, mas tenho conversado com muita gente, com muitos amigos, assim como vocês também têm, pessoas em Brasília e tudo mais, e tenho me pautado muito pelas falas do ministro, da equipe do ministro, que eu acho que são extremamente técnicos. E o que eu estou observando, que eu pude ainda hoje, em 15 minutinhos que eu tive de intervalo na hora do almoço ali, ver um pouquinho de notícia, é que nós vamos ter no final de abril pico do número de pessoas que vão estar com vírus e pico de mortes. E acho, Nilene, que nós vamos ter como efeito imediato, infelizmente, o temor da sociedade, o temor dos pais, sobretudo das crianças mais novas, dessas crianças voltarem para a escola. Então, talvez isso pode se estender para além de 30 de abril. Quer dizer que vai? Não. Eu tenho a minha impressão, que eu acho, a partir do que eu tenho acompanhado dos monitoramentos que eu tenho feito. Acho que 30 de abril é uma data ainda muito otimista. Agora há pouco estava numa conversa e havia pessoas que estavam trabalhando com uma possibilidade de algo lá no final de maio. Mas não estou aqui para deixar ninguém assustado, não estou aqui para falar que vai acontecer, estou aqui para dizer calma. E na linha do que vocês colocam, e eu lamento que tenha acontecido essa deturpação da atuação das três instituições, que têm dado um belo exemplo e atuado em conjunto, mas infelizmente na imprensa ontem houve uma deturpação do que aconteceu. Eu volto a falar para vocês, nós dependemos de duas coisas para definir o calendário de reposição, para reorganizar o calendário das nossas redes de ensino. A primeira coisa era saber se haveria alteração na LDB. Isso aconteceu ontem. Desde ontem nós temos um cenário do que vai acontecer. E a outra coisa é saber quantos dias a gente vai ficar parado. Vou contar para vocês. Acho que a gente tem que começar a fazer, tem que tomar já algumas atitudes, tem que pensar em algumas coisas, porém está cedo para definir, porque ainda nós não sabemos se será apenas 30 de abril ou se nós vamos um pouco mais para frente com tudo isso. Não quero dizer que vai acontecer. Estou dizendo que, a depender daquilo que a gente tem visto neste momento, a tendência é ir bem mais para frente do que apenas o 30 de abril. E aí a gente vai tentar hoje falar um pouquinho sobre contratos, convocações, merenda, orçamento, medida provisória, a questão dos 200 dias, o cuidado, uma nova norma que vai ter que haver do Conselho Estadual do Rio Grande do Sul, nos municípios que são sistema também por eles, mas eu quero começar a lembrar uma coisa que é muito importante, eu estou vendo que às vezes a gente não está dando a atenção que deveria dar, que é a questão dos contratos que estão em vigor.
Logo quando começou a história da pandemia e tal, o governo aprovou a lei no Congresso, a 13.700, a 13.979. E o que ela fez? Ela estabeleceu, e eu sempre estou fazendo isso, vocês sabem que eu sou o cara chato das leis e tal, é até para dar fundamento, para vocês conversarem dentro da prefeitura, conversar com os fornecedores, conversar com todo mundo, né? Mas quando saiu a lei veio e falou assim, olha, a partir de agora vai haver medidas para enfrentar a essa emergência que está ocorrendo, tá? E a partir de agora algumas coisas podem mudar. Mas lá no artigo 1º da lei, ela já começa falando assim, ó, essa lei dispõe sobre medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus pelo Sul 2019 e ela, lá no artigo 4º, fala assim, ó, é indispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus que traz dessa lei. Então, isso já foi alterado por aquela primeira medida provisória do governo federal, que saiu, já veio e já alterou o artigo 4º da lei. E aí eu tenho visto, quero deixar isso muito claro, e estou ficando com as pernas trêmulas, que muita gente está, neste momento, providenciando licitação sem respeitar os trâmites previstos na 866, na 10.520, que é a lei lá de pregão e tudo mais. E estamos esquecendo que essas medidas foram para efeito de garantir a vida das pessoas, para a área da saúde. E aí o que eu estou vendo é que tem gente que está comprando carteira e está falando, precisa licitar, vamos comprar direto. Tem gente que está comprando material de consumo, vou comprar direto. Gente, não é. A legislação no Brasil está em vigor, continua tudo em vigor. E aí o grande medo que eu tenho é que nós vamos tomar uma série de medidas nesse momento que depois não vão ter amparo legal nenhum. E aí o que vai acontecer é que todo mundo vai ter uma dor de cabeça danada, vai virar em ação, o tribunal vai glosar essas compras, vai dar um rolo danado, gente. Nós não somos Secretaria de Saúde. O que nós estamos comprando não é para garantir a vida das pessoas. As compras que a educação tem que fazer é para manutenção e desenvolvimento do ensino. Cuidado, esse procedimento não está aberto para a área da educação. Cuidado com isso. Mas você já falou isso a semana passada para a gente, não precisa repetir. Desculpa, gente. No Brasil inteiro tem gente que está fazendo errado. Não estou falando que vocês estão. Estou falando que em todo lugar do Brasil tem gente fazendo errado. E aí, a partir disso, o que está na cabeça de todo mundo, e a famosa Undime tem recebido muita pergunta, muita solicitação de informação, é em relação aos contratos que estão vigentes. Então, a tarefa de casa para sexta-feira, porque hoje é quinta, a tarefa de casa para amanhã, por favor, é pegar a Lei 866, ir até o capítulo 3º da lei e fazer uma leitura aprofundada e conhecer melhor, se ainda não tivemos possibilidade de fazer. E aqueles que tiveram, nada custa voltar e fazer de novo. Agora, aqueles que nunca leram a 866, gente, aí tem que se debruçar mesmo. Vamos pegar do 54 ao artigo 80 e vamos conhecer com profundidade quais são as previsões da lei. Até porque, mesmo que a gente está lá com um pregão, neste momento, de contratação de um serviço, por exemplo, de transporte escolar, a lei 10.520, que regulamenta pregão, faz remissão para 866 em relação aos contratos, tá? Então é muito importante que a tarefa de casa de amanhã seja conhecer qual é a disposição sobre contratos na administração pública. Por favor. Mas isso aqui vai dar trabalho, eu vou perder 2 horas lendo. Se eu fosse secretário de Educação, eu investiria, e não perderia, mas eu investiria 4 horas da minha sexta-feira amanhã, ou do sábado, quando vocês quiserem, e quem não quiser também não precisa fazer. Mas lembra que é o teu CPF que vai responder sozinho por isso aqui. Porque o recurso do Fundeb, da onde vem o custeio da maior parte das despesas da educação, é você que responde, secretário. Não quero colocar pressão. Eu quero dizer que não adianta lá no final do ano, ou daqui 5 anos,
Você saiu da secretaria em dezembro, daqui 5 anos, você começar a responder e falar, ah, meu Deus do céu, eu não sabia. Gente, cuidado com isso, muita cautela, muito cuidado em relação a isso. E ao analisar este capítulo da Lei 866, Diego, o que nós vamos providenciar é um conhecimento mais aprofundado sobre o que é possível, o que não é possível fazer. Por exemplo, eu posso fazer alteração em contrato de adição ou de supressão de até 25%, mas existem algumas regrinhas específicas em determinado tipo de contratação e de produto que isso, inclusive, é maior. E aí, eu tenho que lembrar que a lei vai falar o seguinte, eu tenho aqui um contrato de prestação de serviço, que agora não está sendo reexecutado, eu quero fazer uma modificação, eu quero fazer uma dilação de prazo, eu posso. Mas eu posso fazer pagamento antecipado? Não. E depois de conhecer com cuidado a previsão da 866 em relação a contratos, desculpa, não é objetivo hoje, se der tempo, a FAMURS até tenta organizar, mas aí tem que ser uma formação de 4 dias inteiros só para a gente poder aprofundar e, quem sabe, pegar até um especialista nessa área, Fátima, para vir discutir contratos e falar disso. Nós estamos aqui fazendo, como a Fátima falou no início da nossa videoconferência, uma lembrança, uma retomada, uma sugestão, uma orientação daquilo que é essencial neste momento. E aí, quando eu tiver de posse dos contratos, e depois que eu conheci essa previsão da 866, e depois de eu analisar como foi o meu edital de licitação, independente do formato que eu seja, da modalidade, e do que está previsto nesse contrato, eu vou saber com maior exatidão o que dá e o que não dá. Mas, sobretudo, gente, eu vou saber como eu vou chegar no jurídico e lá no setor da prefeitura específico, que cuida de contrato e tudo mais, que providências são possíveis neste momento em relação aos contratos que eu tenho. Quero dizer, e procurei, Fátima, hoje, depois eu vou pedir a ajuda do Diego. Diego, se você puder me ajudar, faça favor. E se já fez, obrigado, Diego. E se já compartilhou, mais obrigado ainda. Mas eu dei uma navegada pelo site, pelo portal do Tribunal do Rio Grande do Sul, que é um tribunal muito bem organizado, e eu não pude achar especificamente manual de orientação como a gente tem de outros tribunais. Por exemplo, a semana passada, na nossa conversa, o Marcelo nos falou, olha, eu conversei com um conselheiro, inclusive um DIME famoso, estão acionando, estão buscando o tribunal para uma medida nesse sentido. E o conselheiro me falou que é entendimento que não precisamos dispensar o pessoal que é contratado, não o concursado, mas o contratado neste momento, por conta dos problemas da saúde, do caos social e de todas as outras questões que estão envolvidas nesse contexto e neste momento, tá? Porém, não sei, pelo que eu pude ver, Diego, me ajuda, por gentileza, vamos ver, se precisar até ajudar a analisar e mandar orientação para o povo, eu estou aí para ajudar, tá? Mas eu não pude achar, ainda eu tentei achar, não pude achar. Mas se eu pegar o Tribunal do Mato Grosso do Sul, o Tribunal do Mato Grosso, que tem uma equipe muito atenta em relação ao pessoal que trabalha com educação, eu todo ano passo lá, trabalho com eles, faço formação para os auditores e tal, eles baixaram uma norma, muito interessante a norma, e aí eles vão, mas assim, cirurgicamente naqueles principais problemas da educação e falam, ó, pode, isso aqui não faz, isso aqui não, vai olhar o que está escrito no teu contrato. Mas, por exemplo, no caso de pessoal contratado, o Tribunal do Mato Grosso vai lá e fala, mantém, pode manter, porém não esquece que talvez você vai ter que mudar alguma coisa no contrato, você vai ter que tratar, você vai ter que lembrar que se essa pessoa tem que trabalhar depois, você está pagando agora, você também vai ter que pagar depois, se essa pessoa está desenvolvendo alguma atividade agora. Então, todas essas questões são importantes, mas nós vamos saber o que a gente pode agir em qualquer uma das situações, em qualquer uma das emergências que estão aí para serem de todo esse incêndio que está na mão de vocês para apagar, a partir do entendimento do que é a lei e de como é cada contrato que a gente tem. Então, minha sugestão neste momento é, por favor, amanhã, depois de amanhã, o dia que der, de verdade, gente, não é brincadeira, mas eu não cuido de licitação, não dá tempo.
reserva um tempo, principalmente se você é secretário de Educação, reserva um tempo, vai entender um pouco melhor disso, porque isso pode resultar em alguns problemas no futuro, a depender da atitude que for tomada agora, tá? Tem que ter amparo. E aí, vamos voltar, até por conta da discussão de ontem que envolveu vocês na questão da imprensa, vamos retomar aquela questão que é o formato como as aulas foram interrompidas. Estou preocupado com isso. Muita gente no Brasil foi lá e falou, estou antecipando o recesso. Beleza, 2 semanas de antecipação. Amanhã acaba a antecipação. E agora está começando a dar diarreia em todo mundo. E as pessoas, muita gente achou no Brasil que ia antecipar recesso escolar em 2 semanas e que estava tudo resolvido. Gente, hoje é impossível dar retorno aos e-mails e o WhatsApp que eu recebi. É impossível atender todo mundo, porque hoje parece que o problema do Brasil caiu de uma vez só, Fátima. É todo mundo de uma vez só, Nilene, querendo resolver o que faz a semana que vem, porque a cobertura do decreto do prefeito, do decreto do governador, é até amanhã. O que vai fazer tal? Então, gente, tem que parar, pensar, quem sabe dar um passo atrás, voltar lá atrás, ver se o ato está certo, se tem ato, se não tem ato, providenciar o ato, reformar o ato, ou, a partir da semana que vem, que ato a gente vai fazer? Agora, olha comigo. Antecipação de recesso, se o recesso é de 2 semanas, e se já está parado 2 semanas, acabou. Férias. Como é que vai antecipar férias se você deu férias em janeiro? Tem férias para antecipar? Não estou falando de férias de professor, estou falando de aluno. Não tem. Então, o que você vai ter que fazer é suspensão das aulas. Porém, se nós vamos suspender as aulas nesse momento, Nilene, a gente tem que lembrar que a gente vai deixar as aulas suspensas, mas a gente vai permitir ou não vai permitir atividade remota, ou seja, atividade não presencial, ou mesmo atividade por meio de EAD. Se a gente vai permitir, durante a suspensão das aulas, atividade não presencial ou atividade por meio da educação à distância, isso tem que ser regulamentado. Mas o Conselho falou que pode. Falou. Mas e a Secretaria de Educação vai falar quando? De que forma isso pode? Então vai ter que ter uma resolução da Secretaria para disciplinar. Porque imagina que vai começar um período que a gente não sabe se é 2, 3, 4, 10, 8, 7, 9, 12, 19 semanas daqui para frente, em que as aulas estarão suspensas e estarão suspensas as aulas presenciais. Se no teu município você vai permitir atividade não presencial, seja ela atividade remota, ou seja, por meio da educação à distância, isso tem que ser regulamentado. Até porque, se você não regulamentar a Secretaria de Educação e quiser depois validar isso como período letivo, eu quero perguntar, em que amparo isso vai ser validado? Então, agora chegou o momento da gente ter muita paciência, muita calma, Fátima, parar com a equipe da Secretaria, se debruçar sobre o problema e pensar em cada um dos municípios do Rio Grande do Sul, o que eu vou fazer? Eu vou suspender a aula? Tá bom, eu vou suspender a aula. Até porque recesso eu já dei, não posso dar mais, e férias eu não posso. Então me restou uma única alternativa, um único instituto jurídico, que é a suspensão de aulas. Ok, para isso eu preciso de decreto do prefeito? Então eu vou correr atrás, eu preciso de decreto do prefeito. Beleza? Ok, tá bom. E eu sei que vocês estão me perguntando, mas e o do governador? O do governador está suspendendo aulas, agora tem que ver na análise, no sentido estrito do que está previsto no decreto, se ele tem poder de abrangência para efeito da rede municipal ou não. Se ele tem, beleza, show de bola, ok, tudo bem. Mas daí, durante esse período que as aulas presenciais estão suspensas, eu vou organizar atividade não presencial? Não vou? Tá bom. Se eu não vou, eu vou continuar pagando o professor, pagando a cozinheira, pagando a secretária de escola? Eu vou, porque senão é um caos social. Tudo bem, parabéns, continue pagando, tá? Mas eu vou continuar pagando e vou dizer que eles têm que executar alguma atividade nesse período ou não? Não precisam fazer nada? Tá bom. Lá na frente, para efeito de cumprimento da carga horária anual, já que cai nos 200 dias, e nós vamos falar disso daqui a pouco, para efeito de cumprimento das horas, pode ser que eu tenha que pôr muito mais dias, né? E aí, eu vou pagar de novo?
E final de semana, eu lembrei que isso é serviço extraordinário? Ah, não, eu previ lá atrás, eu fiz acordo com o sindicato, vai ter compensação. Tá bom? E se não fez? E se o sindicato não aceitar? Que negociação está sendo feita? E se eu tiver aula em feriado? Eu lembrei que daí o adicional não é de 50% e é de 100%. Por que eu estou colocando todas essas coisas para vocês? Planeje o que vai fazer, não decida rapidamente, não decida de cabeça quente, não decida sem considerar todas as variáveis que estão presentes no contexto dessa decisão que você vai tomar. Muito cuidado com isso. Cuidado para não armar um arapuca e você vai cair nessa arapuca. Muito cuidado. Ah, mas então o que você recomenda? Eu recomendo o que é melhor para a tua rede municipal de ensino. Porque o que vale para Novo Hamburgo não vale para Camaquã. O que der certo em Rolante não vai dar certo lá, Nilene, em Palmeira das Missões, porque cada um tem uma realidade, cada um tem um desafio para ser superado, cada um tem um problema para ser resolvido nesse município. E eu tenho muito medo dessas ações que a gente fala, vou fazer isso, é a melhor porque o município do lado fez. Quem disse que é a melhor, Fátima? Às vezes é a pior decisão. Você tem que analisar o teu problema e, a partir do teu problema, criar a solução para essa realidade. Pode dar certo a realidade do município vizinho, a do governo do estado? Pode. Como também pode ser que não vai dar certo. E aí, cuidado, porque lá na frente, dependendo do que você fizer, não dá para voltar atrás e não dá para recuperar, não dá para voltar atrás e refazer o que já foi feito. Então, é momento de planejar quais são as próximas ações, é momento de ter bastante paciência, reunir as melhores pessoas e não as amigas, mas reunir as pessoas que têm capacidade de análise para a gente decidir o que vai ser feito, porque o que vai ser feito tem um primeiro efeito imediato: contratos. Tem um segundo efeito imediato, muito importante: quadro de pessoal. E aí a minha sugestão é, você vai seguir as regras que estão definidas na tua legislação. Estatuto, plano de carreira, lei que trata do regime diferenciado de contratação, a lei de contratação temporário, edital do concurso do povo, processo seletivo de contratação temporária, porque de repente você quer fazer um negócio e na tua lei está escrito outra previsão. E o que você vai fazer vai estar infringindo, vai estar errado. Então não tome essa decisão precipitada, dá uma respirada, avalie todas as variáveis que vão estar presentes nessa análise que você vai, nessa decisão que você vai ter que tomar. Então, portanto, gente, este momento de sexta-feira é um momento de todo mundo trabalhar, desculpa a minha sinceridade, para mim é o dia mais importante de todo esse período, é o dia de amanhã, é o dia 3 de abril. É o momento da gente estudar e entender mais sobre a 866 e é o momento de decidir o que vai ser feito daqui para frente. Por quê? Se vocês não fizerem isso, os atos que vocês praticarem não vão ter legalidade, pode ter problema até de pagamento, pode sair a partir daí uma série de problemas para vocês e para o prefeito de vocês. Porém, é muito importante que a gente também obedeça tudo que está previsto na legislação. E aí eu sei que vocês têm um grande problema em relação à convocação, ampliação de jornada, suplementação e tudo mais. Continuo pagando ou não continuo pagando, Carlos Eduardo? Não sei, é o que está escrito na tua lei. Ah, e aqui não está claro, aqui tem problema. Ok, tem problema? Então agora eu vou falar o que eu ia fazer no teu lugar. Ofício para o jurídico em regime de urgência, pedindo para o jurídico da prefeitura dizer o que vai ser feito. Jamais, secretário de Educação, decida sozinho. Jamais tome a decisão a partir do que você, tua equipe, acha numa circunstância como essa. Se for assim, manda para o jurídico. Ah, mas o jurídico não responde, tarali, tarará, tá. Vai mandar com cópia para o prefeito e, gente, vocês têm que se proteger. Cuidado. Por exemplo, agora há pouco tinha uma pessoa que estava falando comigo, Carlos Eduardo, aqui na minha lei está escrito assim, que o pagamento do adicional de deslocamento para quem trabalha na escola do meio rural é para
recompor o investimento que a pessoa faz em relação ao deslocamento até ir para a escola. Eu falei, beleza. E ela queria pagar. Eu falei, beleza. Está escrito desse jeito? É mais ou menos assim o texto da lei. Está escrito assim, é desse jeito, é desse jeito. Eu falei, tá. A pessoa está indo para a escola dar aula? Não. Ué, como é que você vai pagar? Se aqui está falando que é uma indenização, lembrei o termo, indenização do investimento que a pessoa faz para ir lá dar aula na escola do campo. Vai pagar como? Então, cuidado, gente. Não dá para pagar. Ah, mas coitada das pessoas, olha aqui, esses professores, porque isso aqui dá um valor que chega a 20% do salário deles. Meu Deus do céu. Eu tenho a mesma dó que você tem, secretária. Porém, você não tem amparo legal para tomar essa decisão que você quer tomar. Você não pode praticar essa ação que você quer praticar. Você não tem amparo. Pelo contrário, você vai cometer um ato de improbidade, porque na tua lei está escrito que é para fazer assim. Então, você não pode fazer diferente. Nesse sentido, gente, em relação a quadro de pessoal, primeira coisa, vai analisar a tua legislação. Vai ver se tem previsão. Se a previsão é faz, faz. Se a previsão é não faz, não faz. E se não tem previsão, é o jurídico que vai dizer o que você vai fazer. Tem que ter parecer do jurídico. Tem que ter. O jurídico tem que ter. E se o jurídico não dá parecer, desculpa. Chegou a hora de subir um degrau. Chega a hora de sentar na frente do prefeito e falar, prefeito, aqui, ó, vai sobrar para você. Ou o jurídico se manifesta e dá um parecer urgente aqui para nós da educação, ou isso aqui vai dar problema para todo mundo. Contudo, jamais autorize um pagamento do qual você não tenha amparo para autorizar. Não assuma o que não é da tua competência. Cuidado com isso para no futuro não te dar dor de cabeça. Beleza? Bola para frente. Aí, a gente tinha pensado na questão da alimentação escolar, né? A Fátima tinha pedido para a gente retomar, falar um pouquinho mais sobre a questão da alimentação. E eu quero falar para vocês assim, a lei, aquilo que foi aprovado de alteração na 11.947, 2009, para mim foi uma decepção, porque foi muito pouco. Só disse que o Ministério pode continuar, o FNDE pode continuar mandando dinheiro do PNAE, e que, atendendo sob orientação e fiscalização do Conselho de Alimentação Escolar, você pode distribuir produtos individualmente, ou seja, você não precisa mais elaborar a refeição para distribuir, você não precisa mais preparar, você pode distribuir gêneros individualizados. E aí o FNDE está correndo atrás, o FNDE está tomando uma série de medidas e está saindo algumas orientações, espero que saiam orientações mais aprofundadas, me parece que até um DIME está atrás disso, tá? Para haver alguma regulamentação. Contudo, se não for uma resolução com a força de uma resolução, a medida ser adotada e implementada é difícil. Então, eu quero trazer para a esfera municipal essa responsabilidade e dizer o seguinte, vai distribuir alimentação? Faz, mas faz depois de criar um programa no município. Não faz sem amparo legal, isso aqui vai dar problema para você. Faz com amparo legal, porque senão vai dar dor de cabeça. Minha sugestão é que então faça um decreto, faça uma lei. Ah, não tem como fazer lei. Tem. Hoje mesmo eu tive uma reunião com a cidade de Cajamar, em São Paulo, e a Câmara já estava parada, tinha decretado o recesso e tal. O secretário foi lá, convenceu o prefeito na quarta-feira, sexta-feira, 5 horas da tarde, a lei estava aprovada. Não é decreto, é lei, tá? Mas foi a habilidade do secretário em convencer o prefeito e demonstrar para o vereador a importância. E lá a maior parte é a oposição, inclusive, tá? Então, tem que disciplinar isso. Ou é decreto, ou é lei, mas vai ter que contar que programa é, como é, de onde vem o dinheiro, que dinheiro é, e lembrando que, se é recurso do PNAE, gente, tem que seguir a norma federal. Muito preocupado, porque não vai montar um monte de kit e mandar assistência distribuir recurso do PNAE, que isso aqui vai dar dor de cabeça para vocês. Ah, mas lá na lei fala para estabelecer parceria. Tá bom, faz parceria. Só cuidado que daqui a pouco isso vai ser caracterizado em cesta básica, quem vai responder é você, secretário. Então organiza isso, define como vai ser, qual é o formato e tudo mais. Eu já vou falar, mas faz uma resolução da secretaria também disciplinando. Agora, se é recurso próprio, está fazendo 25%, fala do Fundeb, fala do PNAE, fala de tudo, show de bola. É mais fácil.
É mais fácil de organizar até mesmo com o pessoal da assistência social, tá? Tem promotor, eu vi agora esses dias um promotor colocar no papel e falar assim: entregue alimentação para os alunos das famílias do Bolsa Família e do Cadastro Único. Para os outros, não precisa entregar. Show de bola. Está amparado pelo Ministério Público. Porém, se você não tem essa decisão do Ministério Público, então cuidado. Se os alunos que não precisam da alimentação escolar, mas solicitam a alimentação escolar, pedirem, eu acho que deveria ser entregue para eles também, para evitar um problema futuro. Mas é preciso uma resolução da Secretaria para especificar como é o formato desses kits, que tipo de produto vai ter, então tem que chamar nutricionista para ajudar a organizar isso aí, vai ter que definir a responsabilidade, quem faz o quê, quem distribui, vai ter que definir quando distribui, de que forma, tem que evitar aglomeração, lembra que tem que deixar essas coisas bastante claras, mas, sobretudo, não esqueçam, queria deixar uma sugestão de que, ao entregar, pegue uma declaração de que a pessoa recebeu. Assine aqui uma relação, um recibo, uma declaração, qualquer coisa, porque isso vai te ajudar até para efeito de prestação de contas. Porém, a pergunta que todo mundo faz é: mas ponho recurso do PNAE? Não sei, é você que o prefeito tem que decidir. Mas se eu colocar recurso do PNAE, eu continuo comprando agricultura familiar? Não sei, é você e teu prefeito que tem que decidir. Porém, por exemplo, você está comprando laranja, e você comprou uma laranja madura demais, vai demorar 3, 4 dias para distribuir. Vai estragar. E aí? E aí? Ah, mas então você falou para não pôr? Não. Eu falei que se pôr, coloque regra. Estabeleça a regra. Pactue com os fornecedores. Firme documento de compromisso e comprometimento de entrega com os fornecedores, estabelecendo produto, prazo, quantidade e tudo mais. Senão, daqui a pouco, você, ao invés de resolver um problema, você está criando um outro problema, tá? Então, é preciso... Ah, mas você é muito específico, Carlos Eduardo, você gosta da coisa muito detalhada, tal. Não, eu quero sugerir algo que eu acho que é recomendável para evitar transtorno, evitar problema, organizar da melhor maneira possível este programa. Mas gostaria muito de dizer que isso aqui cada um faz se achar que deve. Ah, eu não quero fazer, não faz. Ontem tinha um prefeito da Bahia, que o advogado que vai uma vez a cada 15 dias na prefeitura e mora em Salvador e a cidade fica a 580 quilômetros, o prefeito mandou um áudio para a secretária, que mandou para mim, que daí a secretária pediu para eu gravar, que eu gravei, e o prefeito me ligou bravo, porque eu tinha que aprender a lei federal que falou que obrigava a fazer cesta básica e distribuir. Eu não vou contar a cidade porque é vexatório. Aí eu tive que botar o prefeito numa reunião como essa, ligar aqui o computador, mostrar a lei e fazer ele ler comigo o que foi aprovado na lei. Que não era a cesta básica, que não era... Por quê? Porque o advogado dele, que vai uma vez a cada 15 dias, falou que podia. E o prefeito foi lá do advogado. E aí a secretária de Educação estava com dificuldade. Então, gente, nós que estamos na educação, mais do que nunca temos que estar neste momento empoderados, conhecendo muito de legislação, com tudo na mão rapidamente para demonstrar, não é para brigar, não tem que brigar com ninguém, mas para dialogar, para mostrar que a coisa tem que ser certa, tem que ser feita certa, na forma correta, dentro da lei, para que a gente possa evitar transtorno no futuro. E aí, daqui a pouco a gente vai conversar bastante, tá? Temos todo o tempo do mundo, fiquem tranquilos e tal, mas aí, na linha do que um Jimmy Famoso pediram, eu queria falar um pouquinho sobre a medida provisória de ontem, queria entender junto com vocês ela um pouquinho melhor e discutir com vocês coisas que vão acontecer a partir de agora. Porém, antes de começar, gostaria de deixar registrado, tudo que eu vou falar é planeje e pense, e não é faça hoje ou faça amanhã. Calma, você não sabe como será a reposição e não tem como definir, porque você não sabe ainda quanto tempo vai precisar. Mas olha que coisa interessante, a medida provisória é muito específica porque ela criou normas em caráter excepcional. Essas normas é por conta desse problema que a gente está vivenciando. Então, ao contrário do que algumas pessoas têm dito, eu estou vendo isso publicado em blog, gente. Eu estou vendo videoconferência no Brasil dizendo assim, a partir de agora no Brasil nós vamos organizar o período letivo com 800 horas e não precisa cumprir mais 200 dias. Não, gente.
Não, isso vale somente para esse ano, para efeito de enfrentamento deste problema, dessa situação na área da saúde provocada pelo coronavírus que a gente está vivendo. Ao contrário do que rolou ontem, muita videoconferência no Brasil, e eu achei, estava conversando ontem à noite com uma pessoa, na hora que me contaram, eu tive que ligar o computador quase meia-noite para ver, e era verdade. Mais de 3.000 pessoas tinham visto, um monte de gente batendo palma, porque era uma videoconferência aberta lá, pelo Face Live lá, e a pessoa falou, não, a LDB mudou no Brasil, a partir de agora acabou. Ano que vem nós vamos organizar calendário e não tem mais 200 dias. Não é isso que a medida provisória fez. O que ela fez é mudar a regra para este ano. E o que ela mudou? A medida provisória só falou o seguinte, olha, os estabelecimentos de ensino a partir de agora, eles estão dispensados de cumprir um número mínimo de dias letivos que está no artigo 24 da LDB, ensino fundamental e ensino médio, e no artigo 31 da LDB, educação infantil, que era o mínimo de 200 dias. Mas é só o número de dias que está autorizado a descumprir. Por quê? Desde que cumpra a carga mínima anual. Qual é a carga horária mínima anual? 800 horas. Porém, a medida provisória respeita a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e fala o seguinte, tem que observar as normas que vão ser editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Então, se eu sou município, que é rede, e estou integrado ao Sistema Estadual de Ensino, eu tenho que esperar ver qual é a norma que o Conselho Estadual de Educação vai estabelecer para o Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul. Se eu sou município em que existe Sistema Municipal de Ensino, o que eu vou fazer? Procurar o Conselho Municipal de Educação e propor uma construção em conjunto de eventuais normas que precisam ser feitas. Contudo, não esqueçam, isso vale apenas para esse ano, caíram os 200 dias para esse ano, nós temos que cumprir as 800 horas, o artigo 2º fala do ensino superior, não nos cabe analisar aqui, porque não é nossa matéria, fica o material para vocês já viram, mas vamos entender o seguinte. Então, o que a medida provisória fez? Alterou para 2020, artigo 24 e artigo 31 da LDB, apenas isso. E aí, ela falou o seguinte, olha, não precisa cumprir 200 dias, mas tem que cumprir 800 horas. E tem que respeitar a regra que o sistema de ensino vai definir. Não é liberou geral, não é casa da mãe Joana. Pode ser que o sistema de ensino vai disciplinar algumas regras. E algumas coisas são importantes. Porém, lá na frente, até gostaria, Fátima, Nilene, que a gente tivesse outro momento, me disponho, se vocês quiserem, lá na frente, um dia fazer uma conversa só sobre reestruturação de calendário escolar, recomposição do calendário escolar, tá? Se quiserem, estamos à disposição. Mas olha só, eu tenho que recompor meu calendário. E eu vou ter que especificar como que eu vou alcançar 800 horas. Eu tenho que criar estratégias para cumprir 800 horas. E aí é assim, gente, não é faz de conta. Até porque o problema não é só o Conselho Estadual ou o Conselho Municipal. O problema é que para o Ministério Público esta será uma questão importante e que vai, em todo município do Brasil, pedir a demonstração efetiva de como vai ser reorganizado esse calendário escolar. Minha sugestão é que espere um pouquinho para fazer, não precisa fazer já, mas o Ministério Público vai querer saber como isso vai ser feito. Mas como é que faz? Minha primeira sugestão, vou dar aqui poucas dicas e vou avançar para a gente poder conversar na sequência. Como é que a gente faz? Primeira coisa, vamos fazer um levantamento da nossa situação de cada unidade escolar. Se fez ou não fez alguma atividade EAD, ou atividade remota, atividade não presencial, como é a situação de cada uma das escolas. Por quê? A hora que vocês forem reorganizar calendário escolar, vocês vão ver que a partir de agora, em 2020, você vai ter uns 20 ou 30 calendários na tua rede. Você vai ter para o ensino fundamental um calendário para quem teve atividade à distância ou atividade não presencial e para quem tinha que ter feito atividade não presencial e não conseguiu fazer. Um calendário para quem não fez nenhuma atividade presencial. Então, por exemplo, peguei o Fundamental 1, só aí eu tenho 3 calendários. Se eu tive atividade
não presencial. Estão vendo como é complicado? E educação infantil. Carlos, mas minha educação infantil é tempo integral. Aham. Não, Carlos, eu vou usar o dispositivo da LDB que fala que tem que ter 60% de frequência. Até o Ministério Público falar para você que nós temos que garantir 800 horas, que é o direito do aluno. Não é o tempo de organização pedagógica da rede ou o tempo de organização do trabalho do professor. Cuidado. Vai vir questionamento do Ministério Público. Uma outra sugestão que eu queria dar é que a gente pudesse pactuar com as escolas, com o Conselho Municipal de Educação e com mais pessoas, com mais personalidades que vão estar envolvidas nesse cenário. Mesmo que você seja rede, não vai tomar essa decisão sozinho, por favor. Traz a direção das escolas, traz o Conselho Municipal de Educação. Vou dar até uma sugestão. Se houver possibilidade, tenta reunir aí os conselhos escolares, que seja eleita até uma representação dos conselhos escolares, para ter um representante lá nessa comissão que vai discutir as estratégias e vai elaborar esses calendários. Gente, isso vai ser uma coisa complexa, não é coisa de uma reunião. Isso aqui vai ser uma coisa demorada para se efetivar, para se construir alternativa, porque é efetivamente uma coisa muito complicada de fazer. Gostaria de dizer que, antes de começar a desenhar o calendário, a primeira coisa que você tem que fazer é um levantamento do que você vai precisar de gasto com remuneração de pessoal, não só professor, mas os outros servidores também. Lembre que se você vai ter compensação, não vai ter compensação, vai pagar de novo, não vai pagar de novo, tem que pagar serviço extraordinário, não tem que pagar serviço extraordinário, se é de 50%, se é de 100%, se for feriado e domingo, tudo isso você tem que pensar. Lembre o que vai mudar no teu transporte escolar a partir do momento que voltarem às aulas, quanto você vai ter que investir a mais, se você vai conseguir pactuar com o Estado, um DIME, FAMURS, vocês vão ter que pactuar algumas coisas com o Estado, porque esse ano a coisa vai apertar. Nós estamos falando de um ano em que nós já sabemos que a receita vai ser menor de educação, o Fundeb é menor, o salário de educação é menor e o MDE é menor em relação àquilo que estava previsto. E já sabemos antecipadamente que a despesa vai ser maior. E também o que você vai gastar com alimentação. Por quê? Você está distribuindo alimentação agora? Parabéns, isso é muito importante. Até agora não foi falado nada que depois vai ter dinheiro extra. A Undime está brigando muito por isso. A Nilene e o Marcelo estão participando aí das discussões. Tomara que consigam. E se não conseguir? Se não tiver mais nada de PNAE e PNAD. Vocês já pensaram nisso? Outra coisa importante, definiu, construiu estratégia, fez algo democrático, senta com o prefeito e com outras pessoas da administração que estão envolvidas nisso, jurídico, finanças, fazenda, administração e tudo mais, apresente as alternativas e aí vocês vão ter que validar essas alternativas, porque a gente já sabe que vai custar mais caro do que inicialmente estava previsto para custar. É uma coisa que vai acontecer. Mas também, vamos agora pensar no coração, na coisa mais importante de tudo que a gente está falando, que é o estudante. Nós vamos ter que organizar estratégias de formação continuada para professor, que vai trabalhar de uma forma totalmente diferente em 2020, em um momento que está implantando base e que tem um desafio gigantesco. Por isso, os professores vão precisar de formação continuada específica para dar conta disso tudo nesse ano. E nós vamos ter que construir estratégias para orientar as instituições de ensino para que elas possam adequar seu projeto político-pedagógico. Aquelas que têm que validar alguma oferta não presencial e até mesmo as que não têm, porque não adianta eu falar, vou fazer assim. E aí, no PPP estava previsto que ia ser feito assim, e não é faz nas coxas, né, gente? E aí nós temos que lembrar como é construído, aprovado, regulamentado o PPP. Essa regra continua em vigor no âmbito de cada sistema de ensino. E, por fim, nós vamos ter que fazer alguma coisa de reorganização do calendário escolar que esteja completamente afinada, em perfeita sintonia com a norma que o sistema de ensino vai definir e vai validar. Porque, senão, tudo que a gente fizer, infelizmente, vai ter valor nenhum. Por fim, lembrem que é uma situação nova que vai mudar, inclusive, a vida das pessoas dentro de cada caso. Se eu não providenciar lá na frente, na hora de reorganizar o calendário escolar,
uma ampla divulgação do que vai ser, como vai ser a partir de agora, vai dar confusão. Vai dar dor de cabeça, e aí se prepare que a coisa vai pegar. Mas as pessoas falam assim, mas como que eu posso fazer? Não sei, tem que respeitar o que o teu conselho vai definir. Se você é sistema, teu conselho municipal, se você é rede do conselho estadual. Porém, algumas alternativas todo mundo sabe que a gente pode utilizar. Ampliação de jornada, reposição em recesso sábado e feriado, atividade complementar, outras atividades que a gente pode implementar. Contudo, a gente pode, inclusive, até usar recurso pedagógico, usar recurso tecnológico, se tiver dentro da definição do conselho que isso pode. Porque se não tiver, não tem o que fazer, Fátima, não tem como validar nem ler nessas coisas que nós estamos pensando, e aí todo esforço que vai ser construído, lá na frente vai chegar o Ministério Público e vai derrubar tudo. Então, calma, não tome decisão precipitada. Amanhã ainda não é dia de reorganizar esse calendário escolar, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos respirar. Eu acho que nesse momento é momento de pensar como as aulas estarão interrompidas a partir da semana que vem, que providência eu tenho que tomar em relação ao pagamento de pessoal, se eu vou ou não vou autorizar atividade não presencial, e qual que eu vou fazer em relação aos contratos que eu tenho na minha Secretaria de Educação. Eu acho que essas coisas, elas antecedem a discussão de reorganização do calendário escolar. E com isso não quer dizer que eu não estou dando valor, que eu não estou dando importância sobre o fato de que é importante rever a organização do calendário escolar. Não, em hipótese alguma não é isso. Eu só acho que mais do que nunca chegou a hora da gente saber organizar o nosso tempo, a gente saber estabelecer prioridade. Aquilo que efetivamente precisamos fazer, em que tempo precisamos fazer. Porque senão a gente vai sair que nem barata sonsa, querendo fazer um monte de coisa, tudo rápido, tudo correndo, e isso vai dar problema. Eu quero agradecer a Fabi, que publicou agora há pouco no grupo. Eu estou compartilhando, quem não está vendo na tela, procura ali do lado direito, o Carlos Eduardo 2, vocês vão ver a matéria que está na Gaúcha ZH, que está falando aqui que as entidades ligadas aos municípios gaúchos defendem a recuperação presencial das aulas após a pandemia, e está aqui toda a matéria que a Fátima falou no começo. Obrigado, Fabi, por ter visto, e a Fabi tomou o cuidado de colocar o link ali no chat. Todo mundo que acessar do lado direito o chat aqui vai poder ver isso que a Fabi colocou. Fátima, e aí? Vamos interagir um pouco com as pessoas? Manifestação sua, da Ana Helene, vamos lá. Só temos que abrir o microfone aí. Fátima e Nirlene, fiquem à vontade. Olá, aí, a Fátima viu. Vai lá. À vontade. Olá. Pode falar. Estão ouvindo? Tá. Estamos ouvindo, pode falar. Tá bom, tá bom. Assim, ó, o que me parece, eu posso até estar enganada, mas acredito que os secretários também ficam com aquela sensação de que a todo momento nós somos questionados sobre essa questão da recuperação das aulas, né? Mesmo Sim. sabendo que a gente tem que fazer... Você não quer, Fátima, desligar a tua câmera, fazendo um favor, porque daí vai melhorar bastante a qualidade do teu som. Essa reflexão, me parece que isso está muito presente, e eu acho que é isso que tem do seu... Oi? Você não quer desligar teu microfone, que daí isso vai melhorar teu som. Beleza, João. Acho que vai melhorar. Show. Então, eu acredito que essa questão da suspensão das aulas, ela acaba vindo à tona, talvez porque o Estado ele tenha se adiantado nessa questão da recuperação através das aulas programadas e esse próprio parecer do Conselho Estadual. Então, me parece que há um comparativo muito forte. Por quê? Porque nós temos professores nas redes municipais que atuam nas redes estaduais e que fazem o comparativo, porque mesmo que seja uma situação diferenciada, o profissional ele já pensa também, muitas vezes lá na frente, ele pensa na questão
das suas férias, ele pensa no término lá no ano letivo, ele pensa lá no feriado do segundo semestre que ele já tinha programado. Então, eu estou trazendo assim à tona questões muito, muito práticas, entende? E que é o tititi que acontece lá em cada município quando se pensa nessa questão da reposição das aulas. Então, é um desafio muito grande para o secretário municipal de educação lá na sua comunidade tratar dessa questão, quando tem uma escola do estado que já está enviando as suas atividades, mesmo que não chegue na sua totalidade aos alunos, mas me parece que isso não vai ser um parâmetro para ver se está certo ou não. São aquelas redes que, de alguma forma, já estão fazendo algumas atividades complementares e domiciliares. É a questão da medida provisória que nós vamos ter que nos adequar, é a questão dos atos de legalidade, e eu acho que é o mais importante, que é a questão da aprendizagem, que é a questão da qualidade, que é a questão da equidade e do respeito que nós temos que ter por esse aluno da rede municipal, que muitas vezes é o aluno mais desassistido, é o aluno com mais problema social, é o aluno sem acesso à internet, sem o espaço físico, às vezes lá na sua casa, de ter uma peça para o estudo, porque lá moram 8, 10, 12 pessoas. Então, acho que nós não podemos, nesse momento, ser coniventes com isso e não pensar no todo. Então, acho que isso que a gente tem que ser ouvido, né? A educação pública, ela tem que também ter esse olhar, quem é que nós atendemos. E eu, professor, até já me peguei pensando naquilo que o senhor colocou ali, que tem visto a questão do EAD, a questão do à distância, a questão de isso servir para nós lá para frente. Porque às vezes eu me pego pensando, será que muitos não vão se valer do que está sendo feito agora, nesse momento de pandemia, nesse momento excepcional, para lá na frente defender a tese de que realmente nós podemos agir assim em determinada oferta da educação, sabe? Então, eu acho que é um momento muito delicado e, às vezes, no imediatismo, nós corremos o risco de atropelar decisões que lá na frente nós vamos ser questionados por isso. A questão da convocação, a questão do contrato, quer dizer, esse professor, ele está sendo contratado, ele não vai ter o seu contrato rescindido por uma questão social até, ou por um ano que nós vivemos, que é um ano eleitoral. Cada prefeito vai pensar muito bem em cada atitude que vai tomar, nós também sabemos disso. Mas e daí esse profissional depois ele também tem que estar ciente de que quando retornar à normalidade, nós esperamos que isso seja o quanto antes, ele também vai ter a sua responsabilidade enquanto profissional, né? Então, acho que são várias questões que nós temos que analisar e que as secretarias elas têm que analisar com as suas equipes diretivas, com o seu Conselho Municipal de Educação, com o seu Conselho Escolar, no sentido de refletir que não é só dar um trabalho e o aluno fazer, não é só validar um ano. Não, atrás disso tem muitas questões. É toda uma desigualdade que nós podemos estar promovendo através de atitudes que não sejam bem pensadas, né? E bem embasadas legalmente, tecnicamente e pedagogicamente. Eu concordo, acho que tua fala é muito feliz, é muito, muito tranquilo. Com isso, Fátima, é assim, né? Eu ganhei um rótulo aí essa semana, eu estou sofrendo bastante crítico, que me faz bem, não me faz mal. Mas eu ganhei um rótulo aí que eu estou inviabilizando, porque as orientações que eu dou, parece que eu estou orientando todo mundo a não fazer à distância. Não é isso, gente. Tudo que eu estou fazendo em todos os espaços, undimes, institutos e fundações, todo o trabalho que eu estou fazendo, eu tenho sempre a mesma fala. Quer fazer, faz à distância, porém não é faz de conta. Só que se você vai fazer à distância, qualquer atividade que você queira fazer, o objetivo dessa ação que você tem que construir não é para contar como período letivo. Se acabar sendo possível, ótimo, que bom. Mas quando você vai fazer alguma coisa, tem que ser com foco no estudante, tem que ser com foco no aluno. A minha grande preocupação é que eu estou vendo muita gente no Brasil obrigado, pensando com a cabeça de só cumprir calendário escolar. E o aluno não está nem aí.
Não estão pensando no estudante, não estão pensando no professor, não estão pensando em nada. Então, se é assim, nesse formato aí eu sou contra. Eu acho que é possível, eu tive o cuidado, participei eu fui um dos relatores da deliberação aqui do Paraná, está causando muita polêmica por aí, a gente permitiu, mas pôs regra. O que nós fizemos aqui no Paraná não foi liberou geral. Quer fazer? Pode. Mas tem que ter a validação do conselho escolar, tem que ter um monte de coisa, respeitar o conceito de período letivo, senão não dá. Senão, vai ser o ano de 2020, vai ser a grande enganação na vida dos estudantes. E aí nós estamos respeitando o direito. Então, não digo, Fátima, só para deixar registrado, que não se deve fazer. Eu estou falando que se a decisão é fazer, faz dentro da lei, porque senão vai dar problema e aí isso aí não vai poder ser validado. Nilene, você quer complementar, quer falar? Sim, por favor. Carlos, mas assim, ser porta-voz de alguns colegas que estão colocando ali no bate-papo e mandando no individual também de algumas coisas. Muito mas bom. Antes colocar assim, nós já estamos debatendo no nosso grupo menor com a FAMURS e a UNCME a possibilidade, tendo em vista quando tu iniciou tua fala, tu disse não sabemos e possivelmente esses 30 dias vão se estender. A gente também tem essa visão, né, que agora está entrando o inverno e que nós podemos ainda avançar mais dias. E aí a gente tem que começar a pensar nessa possibilidade de validar alguma coisa à distância ou atividade complementar. Então, a gente já está abrindo esse debate. Só que tudo é novo, né? Não podemos fazer uma previsão absoluta ainda, temos que fazer com calma, né? Então, assim, a dificuldade, eu vejo aqui, não é implementar também alguma atividade à distância, mas a questão é que nós tivemos só 15 dias de aula, né? Nós vamos dar o que para essas crianças fazer em casa, né? De atividade. Nós tivemos 15 dias de aula letiva e já entramos nessa suspensão de aula, né? Então tem que ser muito bem pensado e planejado. Eu insisto em dizer que o nosso ano letivo ele já está prejudicado com esses 45 dias, e nós temos que minimizar esse prejuízo, principalmente nós, gestor municipal, porque nós vamos trabalhar com educação infantil. Educação infantil, não vamos se iludir que os pais vão fazer, tá? Não vamos se iludir. Alguns vão, mas a minha realidade, como tu diz, cada um tem que olhar a sua rede. Na minha realidade, eu vejo com dificuldade o pai fazer essa atividade em casa. Aí, alfabetização da mesma forma, né? Como que nós vamos alfabetizar à distância? Então, eu acho assim que é o momento de muito pensar. Daqui a pouco, quando as aulas iniciar, nós mandar atividade complementar para casa é uma situação, mas nós mandar agora à distância, que nós tivemos só 15 dias de aula, é muito complicado, né? Eu acho que nós temos que rever, pensar muito nisso aí, né? Uma coisa é estar em aula com os alunos, com o professor, e eu mandar uma atividade um fim de semana complementar para validar alguma carga horária ou para validar dia letivo. Outra coisa é eu mandar agora à distância, simplesmente, não sei como, porque nós aqui não temos acesso à tecnologia em todas as regiões, né? Nossa região da Anzope é essencialmente agrícola, é grande, né? E não chega a internet em todos os lugares. Aí nós vamos ter que levar, eu não sei como é que nós vamos fazer. Então, isso eu acho que é um segundo momento, mas que já tem que ir pensando, né? Já tem que ir pensando. Mas a pergunta aqui que o pessoal tem feito bastante, Carlos, voltando um pouquinho sobre as convocações e contratos. O pessoal está desesperado porque, assim, primeiro, pela lógica, vamos pensar, se fosse assim, só pensar no geral, sem olhar muito a questão legal de cada município, a gente suspenderia agora e faria depois novamente o contrato e a convocação. Mas, por exemplo, uma realidade como Palmeira, a maioria dos municípios, nós temos as convocações até 31 de dezembro.
convocamos por necessidade. A lei diz que é para convocar, a convocação é por uma necessidade, né? Uma necessidade, uma necessidade extraordinária, né? Que logo vai ser suprida. Às vezes é uma licença, às vezes é alguém que está num cargo de direção de escola, enfim, são várias situações. Tá, podemos agora suspender. Depois nós vamos avançar no mês de janeiro. Aí nós vamos fazer essa convocação maior, ou nós vamos deixar essa convocação agora, pagar o funcionário e ele vai fazer depois essa recuperação de aula. É nesse sentido, as dúvidas que a gente tem aqui, né, e que eu vejo ali no bate-papo que o pessoal está é o que mais bem... todo mundo fala. Né? E a outra pergunta é essa, já te entrego daí. Sem a problema. Outra, assim, ó, adicional noturno, adicional difícil acesso e convocações. É a maior pergunta. Deixamos assim e depois fazemos um documento que eles têm que recuperar, cortamos e refazemos quando voltar? Essa é a maior dúvida. E a questão... até porque vai avançar, né? Lá para o mês de janeiro, possivelmente, não vai ter o recesso. E a outra questão é assim, ó, quem tem educação infantil integral, eu vi essa. Ou mesmo as outras, né? Mesmo as outras, eu, por exemplo, tenho uma escola de tempo integral. Eu posso computar essas horas depois nas 800 horas? Não posso? É uma dúvida também então, que o pessoal lá. tem, tá? Então, vamos lá. Eu não sei, Diego, se puder, talvez o Diego seja a pessoa aqui que pode ter na ponta da língua. Quantos municípios do Rio Grande do Sul estão integrados ao sistema estadual? Nós sabemos isso hoje, Diego? Quantos que têm sistema próprio? 70 que não. Eu acho que uns 70, 80 que não são sistema próprio. 432, se não me falha a memória. 432 são sistema. Isso. Tá. Beleza. São sistemas. Ok, então vamos analisar com calma aqui. Gente, nós não estamos falando... na videoconferência da FAMURS e da Undime falaram que é para fazer assim. Calma, nós estamos falando e vamos analisar algumas possibilidades, nós vamos pensar junto aqui, todo mundo junto. Pensa comigo. Em 432 sistemas, Diego, em 432 municípios onde é sistema, a Secretaria de Educação poderia debater alternativas sobre como resolver o problema onde é tempo integral, apresentar para o Conselho e o Conselho validar isso. Nos demais municípios, 70 lá tal, que não são, nós não temos outra alternativa a não ser esses sistemas, vão seguir o que o Conselho Estadual de Educação vai fazer. O que eu vou falar agora... Eu estou citando um exemplo, eu não estou falando que é para fazer. O que eu vou falar agora é que eu vi uma discussão, ainda ontem à noite, em que se cogitava a possibilidade de flexibilizar, um Conselho de Educação citava a possibilidade de flexibilizar a autorização de funcionamento e o reconhecimento dos cursos de tempo integral na educação infantil e no ensino fundamental, excepcionalmente no ano de 2020, para efeito de cumprimento da previsão da medida provisória 934. Na prática, lembrem que esses cursos de tempo integral, Nilene, eles foram autorizados como cursos de tempo integral. Nesses casos específicos, com a carga horária que já está posta, tem que ter uma autorização. Se o Conselho Estadual, e nesse caso aqui, os conselhos municipais vão autorizar, não adianta. São dias letivos a mais que terão que ser computados, porque no caso que apareceu essa pergunta aí, ela é muito clara. As crianças de educação infantil ficam 10 horas na escola. Não dá para ficar 14, 18, 24. Não tem o que fazer. Então, teria que ter dias a mais. Essa é uma possibilidade? Não sei. Só sei que ela é possível se o Conselho autorizar. Ponto. Então, cuidado com isso. Outra coisa, Nilene, é assim. Acho que valeria muito a pena, neste momento, a Undime começar a pensar
e eu sei que o pessoal do Conselho Estadual de Educação vai entender o que eu vou falar, eu não estou forçando, não estou falando nada. Minha amiga Márcia Carvalho vai entender. Mas chegou a hora de, quem sabe, a Undime, a UNCM e o Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, quem sabe, nem sei se é possível, Fabi, eu viajei longe, tá? Mas como eu sei que vocês conversam, eu acho que é possível. Quem sabe construir uma ação em colaboração e construir alternativas que pudessem ser viáveis para o Estado do Rio Grande do Sul. Como, por exemplo, considerar atividades complementares. A criança está no turno normal na escola. E haveria atividades complementares no contraturno até remotas, até na casa. Porém, tudo isso que eu estou falando, gente, não pode ser um faz de conta. Não é uma ação meramente para cumprir carga horária. Não é uma ação meramente para alcançar 800 horas. É uma ação que tem que considerar o direito do estudante. É uma ação que tem que privilegiar aquilo que ele tem direito de carga horária e de conteúdo, de relação com o professor, de interação com o professor. Então, nesse sentido, quem sabe, se fosse possível, vai que desse certo, construir uma ação de colaboração, FAMUR junto também, e que envolvesse a UNCM, o Conselho Estadual, a Undime, vai ter que ter a Secretaria de Estado também, com apoio aí da FAMUR e tal, e pudesse construir um conjunto de... O nome é ruim, mas é o que veio na cabeça. Um conjunto, Diego, de boas práticas que pudessem. Não é um leque para você escolher aquilo ou aquilo na prateleira, não é bem isso. Mas recomendar um conjunto de ações pedagógicas que pudessem ser implementadas, definir metodologia para implementar essas ações, e isso daria luz sobre os municípios. Como que eles vão fazer? Olha, eles falaram nessa ação aqui que isso é uma ação que eu posso desenvolver esta ação com esta metodologia, e isso é uma boa prática, entendeu? Então, era quase que validar um conjunto de ações em termos de Rio Grande do Sul, Nilene, para que isso pudesse ser aceito. Se houvesse possibilidade, Fabi, de envolver vocês, o Conselho Estadual, a Undime, acho que isso seria sensacional, porque aí a UNCM poderia entrar apoiando esses 430 municípios, tá? E poderia apoiar aqueles que não são e que estão ligados à rede estadual. Porque qual é o problema? É assim, meu medo, Nilene. A gente tem que fazer. Vamos fazer qualquer coisa para contabilizar, porque isso é mais fácil. Mas vocês vão apanhar do Ministério Público, que eu tenho dó de todo mundo, porque o Ministério Público vai querer ver o cumprimento disso. Seja em formato de dias a mais, como, por exemplo, alguns casos vai ter que ser dias a mais. Outros casos pode ser atividades a mais ao longo de um dia. Tudo isso depende de como vai ser a norma que o Conselho vai autorizar. Daí a necessidade se pudesse haver uma integração. Vamos colocar em prática o nosso Plano Nacional de Educação, ao exemplo que o Rio Grande do Sul pode dar para o Brasil do que é sistema. Sistema, de verdade. Sistema é todo mundo junto, né? Quem sabe vocês podem aí dar um exemplo para o Brasil inteiro, e isso me ocorreu só agora, eu nem elaborei. Eu fui falando, não foi algo que eu elaborei previamente, eu fui falando. Mas, Nilene, se vocês conseguissem fazer isso, já que vocês estão fazendo esse conjunto de ações em conjunto, e quem sabe botar o Conselho Estadual na roda, se o Conselho topar, vocês teriam ali... Olha, mas seria sensacional, porque aí a gente ia estar garantindo o direito do estudante, que vocês estariam recomendando, usem outro nome, tá? Eu só estou falando isso porque veio na minha cabeça isso. Vocês estariam recomendando boas práticas pedagógicas que respeitariam o direito do estudante. Em relação à convocação, eu assim, mais do que nunca, Fátima, está na hora da FAMURS ir lá no tribunal, fazer essa consulta formal, junto com o DIME, com todo mundo, e pedir uma orientação formal. Por quê? Eu estou com medo de vocês tomarem uma decisão e daqui a pouco vocês terem que voltar atrás dessa decisão. Mas o maior medo meu de voltar atrás é falar, vou te pagar agora, você vai compensar depois, lá na frente a pessoa vai se negar a compensar, você não tem amparo legal para firmar um compromisso com esta pessoa agora.
Então, quem sabe, um bom caminho é o que alguns estados já fizeram, Fátima, vocês irem formalmente ao Tribunal de Contas pedir orientações sobre como proceder para, na área da educação, pagamento de verbas remuneratórias, sejam elas de caráter indenizatório, inclusive, pagamento de convocação, pagamento de contratados por tempo determinado. É muito importante, Fátima. Eu acho que isso seria algo extremamente importante aí para o Rio Grande do Sul. O microfone está aberto. Ótima sugestão, professor. Vamos conversar, sim, enquanto Undime, FAMURS e UNCME, e buscar, sim, esse entendimento do Tribunal de Contas frente a essa realidade, até porque para que os municípios tenham um amparo, né, nas suas decisões. Eu vou te mandar de alguns estados, de alguns tribunais, tá? Ótimo. Você me cobre mais tarde de eu te mandar. Fala, Helene. Eu acho que essa tua ideia, assim, de fazer um regramento está na linha nossa aqui já. Nós que legal, que legal. Nesse alinhamento com a FAMURS, a Undime e a UNCME. Te confesso que o nosso regime de colaboração está bem prejudicado, infelizmente, nos últimos dias. Nós não vamos mentir aqui, porque os colegas também precisam estar sabendo que a gente tentou toda uma aproximação, retomar um diálogo, fomos inclusive chamados para um diálogo e foi passado uma rasteira em nós, né, numa situação que a gente não participou e foi colocado nossos nomes lá como coautores da ideia. Eu entendo. Então, assim, eu não sei se nós vamos conseguir nesse momento, né? A gente vai tentar sempre, porque a gente entende que o sistema, ele está acima das pessoas que estão gerenciando no momento ele, né? Inclusive acima de nós. Nós temos que buscar, porque isso vai resultar numa qualidade para os nossos alunos, que são do território dos nossos municípios, né? Mas nós estamos com essa dificuldade de diálogo hoje. O nosso conselho estadual, ele vinha, assim, num alinhamento conosco e, de repente, inclusive aquela liminar da idade de corte, nós conseguimos, né, em conjunto com ele, nós conseguimos derrubar. Hoje nós voltamos ao início, né, ao 31 de março, mas, assim, algumas coisas aconteceram e a SEDUC conseguiu convencer, vamos dizer assim, o Conselho está totalmente alinhado hoje com a SEDUC, pelo menos os membros que estão mais, vamos dizer assim, a diretoria. E aí está bem difícil, mas eu acho que seria muito bom, Fátima, se nós conseguir, tenho certeza que a FAB vai alinhar com nós, acho que a Cris está aí na sala, tenho certeza que a gente conseguiria alinhar, pelo menos nós, né, que tratamos mais, que são a maioria dos municípios, são quase 430 municípios, se eu não me engano, que é sistema, né? Então, nós conseguiríamos alinhar isso aí, para nós ter uma linha, e essa consulta ao tribunal, acho que é extremamente importante nós fazer, urgente, né? Para nós saber o que fazer para essas pessoas que estão convocadas e contratadas, né? Quando é o caso. Exatamente. Eu acho que vale a pena, vale a pena. Assim, eu sei de toda essa situação, eu sei o que isso está doendo para vocês, porque eu já me coloquei no lugar de vocês. Mas acho que valeria a pena tentar. Não sei se a Fabi quer falar. Fabi, como é que está teu microfone, sei lá, tal. Mas eu estimularia, eu acho que valeria muito a pena. A Fabi não está, é a Cris que está representando a UNCME. A Cris está aí ainda? Hein, Cris, tu estás aí ainda? Acho que não. Acho que não. Acho que não. Ela está online, sim, na lista aparece. Eu acho que talvez ela pode te dar uma olhadinha. Tô sim. Tá.
Por favor, boa fique à tarde. vontade para falar. Boa tarde. Primeiro momento, então, a Fábio estava em outro momento também discutindo a educação e eu estou participando. Sou a vice-coordenadora, obrigada pela oportunidade. E nós estamos com certeza alinhados com a Undime, com a FAMURS e aberto ao diálogo. Sempre estamos abertos ao diálogo, porque até nós fizemos um trabalho, um regime de colaboração muito importante, que foi a construção do documento de território, né, do Rio Grande do Sul, né, o referencial curricular gaúcho, né. Correto. Então, nós estamos abertos ao diálogo. Mas o nosso questionamento também, senhor Carlos, é que nós também estamos preocupados que o Conselho Nacional de Educação também não se pronunciou. Então, olha só, ninguém sabe a verdade, cada fato é um fato tal, mas o que a gente vê nesse momento é a questão de que o Conselho teria sido consultado, mas a decisão foi mais política no âmbito da Casa Civil, porque isso não era para sair agora. Não era em hipótese alguma. E aí, ninguém aqui é criança, né? Ninguém aqui é criança. As forças externas, as forças, principalmente, eu não estou jogando pedra na educação privada, não é isso. Mas as forças agiram e acabou saindo agora por conta de algumas questões, por isso que isso foi antecipado. Acho que pode no futuro até haver uma outra decisão, não que vai reformar essa, acho que pode haver até uma outra que venha piorar, entendeu? Acho que isso pode acontecer a cada momento. Lá na frente, se demorar muito tempo dela interrompida, vai acontecer coisa pior, estou convencido disso, tá? Mas assim, como a medida provisória ela foi certeira no texto da LDB, ela foi lá e falou, respeitadas as normas definidas pelos seus sistemas de ensino, assim, me parece que eles tentaram dar uma escanteada no Conselho Nacional, porque esgotou, né? Você está vendo que acabou o espaço de atuação nessa matéria nesse momento. Acabou o espaço de atuação do Conselho. Eles restringiram. Não há espaço para o Conselho atuar nesse momento. A hora que falou dos seus respectivos sistemas de ensino, jogou para os sistemas municipais e estaduais e deixou para o Conselho regrar só o que é rede federal. Agora a gente vai pegar o artigo 207 da Constituição, onde está o grosso da rede federal, e nós estamos falando de universidades, e aí prevalece a autonomia de cada instituição de ensino. E aquilo que não prevalece, que é a área de saúde interessada para o governo, foram lá e eles definiram como. Mas não quero pôr muito juízo de valor, desculpa, Cris, não quero avançar aqui, Fátima, né? Vamos lá, obrigada. Fátima, por favor, ainda hoje me lembre, porque eu vou sair dessa e já está aberta a próxima sala de videoconferência, onde eu vou entrar em outra, que é uma coisa normal. Então, hoje à noite, você me lembre de eu te mandar principalmente a do Mato Grosso, que eu acho que é bem legal. E assim, num diálogo com o tribunal, evidente que nada forçado, mas num diálogo com o tribunal, acho que valeria muito a pena. Só quero lembrar que, a pedido da FAMURS e da Undime, o Diego não tomou cuidado de me alertar e me lembrar, eu já estava fazendo. Acho que deu certo hoje, a semana passada deu um probleminha, mas está sendo gravado e a FAMURS e a Undime vão receber aqui toda esse nosso encontro gravado, vai ter a gravação ainda hoje à noite, chega, e a gente já encaminha para a Fátima e para o Diego. Obrigada. O que mais, Diego? Alguma questão a complementar? Nilene, Fátima, por favor, fiquem à vontade. Eu acredito, professor, que foi muito importante, né, todos os pontos abordados, e com certeza vamos ter muitas dúvidas ainda, né? Mas acho que agora é aquele momento de cada um ir pensando e repensando algumas coisas para que nos próximos dias a gente vá se reunindo e também vendo o que vem aí de fora, né? A própria repercussão agora dessa matéria, onde fica bem claro, então, a ideia da recuperação ao máximo possível presencial, né? Então, isso também vai dar
uma mexida agora nos sistemas. Com então, certeza. acredito que a gente vá afunilando as ideias e vá partindo assim para ter realmente um norte, né, no encaminhamento Correto. dessa questão nos municípios. Só para registrar, Simone, o Diego providencia para UNCME também o envio daí da gravação, tá? Pode ficar tranquila que o Diego vai providenciar, não preocupa não, tá? Então, para encerrar, Nilene e Fátima, eu queria uma vez mais agradecer a confiança, dizer que estou em casa e nós somos parceiros, e quando vocês quiserem organizar alguma conversa, alguma coisa, a gente está à disposição. Podem definir o tema naquilo que tiver capacidade para contribuir. Quero contribuir, mas quero dizer, quem sabe, que a gente tem essa grande oportunidade. O Rio Grande do Sul é um exemplo para o Brasil do que é verdadeiramente regime de colaboração e atuação conjunta dos sistemas. O material é em caminho também para vocês, depois podem distribuir, e a gravação hoje à noite, à medida que tiver à disposição, vocês também recebem. Tá bem? Obrigada, professor. Muito obrigado, um abraço. Também, né? Um abraço a todos os secretários, pessoal da UNCME, todo mundo, que joia, que bom podemos estar aqui, Nilene, novamente. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Muito obrigado. Um abração, também. gente. Fiquem com Deus, tá? Um abração, muito obrigado por tudo, viu? Grande abraço para todos vocês, até mais. Tchau, tchau.